pessoas! Hoje nós ingressamos na penúltima parte da série Nazistas no Brasil e Extradição e vamos falar sobre o julgamento dos pedidos de extradição realizados contra Franz Stangl. O episódio de hoje está cheio de questões jurídicas, então fique atento. Vou tentar explicar tudo da melhor forma possível. Da próxima vez, nós vamos para a nossa parte final, onde trataremos a respeito do julgamento dos pedidos de extradição contra Gustav Wagner. Antes de começar aquele pedido, se puder, apoie o Vira Casacas. A partir de R$5 por mês você já ajuda demais. É só entrar lá no apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc. Agora também abrimos a possibilidade de você mandar um Pix recorrente. A chave é o nosso e-mail viracasacaspodcast@gmail.com. Muito obrigado a todo mundo que faz o Vira ser possível. Agora sim, vamos lá. Antes da gente falar a respeito dos pedidos de extradição formulados contra Franz Stangl e Gustav Wagner, a gente precisa falar um pouquinho a respeito da extradição no direito brasileiro, assim como das regras penais que devem ser observadas quando da análise de um pedido de extradição. Vamos começar pela extradição. Extradição é o processo pelo qual um Estado entrega, mediante solicitação do país interessado, pessoa condenada ou indiciada nesse Estado requerente, cuja legislação é competente para julgá-la pelo crime que é imputado. Parte dos autores dizem que existe um dever moral de cada Estado em auxiliar os demais na busca pela paz social e pela repressão aos crimes comuns aos Estados. Não existe uma obrigatoriedade. No entanto, como forma de cordialidade internacional, a extradição é amplamente utilizada no panorama legal internacional. Para que seja possível a extradição, existe a necessidade da presença de dois requisitos: a especialidade e a identidade. A especialidade prevê que o julgamento a ser realizado no Estado requerente, assim como o cumprimento da pena relativa ao crime, deve se referir exclusivamente ao delito considerado no pedido de extradição. Caso posteriormente sejam descobertos outros crimes que não constem no pedido, o país requerente deve solicitar permissão ao requerido para o seu julgamento. Para que se cumpra o requisito da identidade, o crime do qual o extraditando é acusado deve estar previsto nas legislações tanto do país requerente quanto do requerido. Ainda, deve-se ter em mente que tanto o crime quanto a pena não podem estar prescritos. O tribunal que irá julgar o extraditando não pode ser um juízo de exceção e, caso o extraditando já tenha sido julgado por tribunal nacional pelo mesmo crime e inocentado, a extradição deve ser negada. Todo e qualquer pedido de extradição deve encontrar seu fundamento jurídico em um tratado entre os países envolvidos, que estabelecerá que, estando presentes determinados pressupostos, ocorrerá a entrega da pessoa reclamada. Não existindo tratado de extradição, esta só será possível se o estado de refúgio do extraditando aceitar em sua legislação uma promessa de reciprocidade. O Brasil sempre teve em seu corpo legal a possibilidade de aceitação da promessa de reciprocidade em caso de inexistência de tratado. O exame do judiciário deve se dar no sentido de analisar a presença dos pressupostos permissivos da extradição. O primeiro deles diz respeito à condição pessoal do extraditando. Segundo a legislação brasileira, até a Constituição Federal de 88, apenas estrangeiros podiam ser extraditados. O segundo pressuposto é referente ao fato que é imputado ao extraditando. Este fato deve ser um crime de direito comum de certa gravidade, cuja jurisdição seja do Estado requerente e não sujeito à jurisdição brasileira, e com a punibilidade não extinta pelo decurso do tempo. Olha só, voltamos à prescrição. Os últimos pressupostos referem-se ao processo penal em curso ou finalizado contra o extraditando. Se o processo penal foi finalizado no Estado requerente, deve haver uma sentença de privação de liberdade. Ainda, para ambos os casos, o STF não pode permitir extradição caso o julgamento se dê por tribunal de exceção.
devendo o extraditando ser submetido ao crivo de uma autoridade judiciária que um Estado soberano investiu no poder decisório, havendo-a, conforme o caso, por regular ou por excepcional. Caso negada a extradição, o extraditando é libertado e o Poder Executivo comunica este fato ao país requerente. Caso seja deferido, a extradição deve ser efetivada, devendo o Estado requerente submeter-se a certos compromissos. Estes compromissos são que não punirá o extraditando por fatos anteriores ao pedido e dele não constantes, que descontará na pena o período de prisão no Brasil por conta da medida, tal a operação que leva o nome de detração, que transformará em pena privativa de liberdade e eventual pena de morte, que não entregará o extraditando a outro Estado que reclame sem autorização prévia do Brasil e, finalmente, que não levará em conta a motivação política do crime para agravar a pena. Realizado este compromisso, o governo, através do Ministério das Relações Exteriores, coloca o extraditando à disposição do Estado requerente. Agora a gente pode passar a algumas regras penais que são bastante importantes para a gente analisar os casos. Vamos falar sobre o princípio da anterioridade da lei penal e a prescrição, que extingue a punibilidade do crime praticado. O princípio da anterioridade da lei penal está previsto no artigo 1º do Código Penal de 1940, que assim diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Assim, segundo a legislação penal brasileira, a ninguém pode ser imputado qualquer crime que não esteja previsto em uma lei anterior ao fato, assim como não pode haver punição caso esta também não esteja prevista anteriormente. Este princípio coaduna com o princípio da legalidade, que reza que não há crime sem lei que o defina, nem pena sem lei que o comine. A prescrição é de suma importância no presente estudo, em especial no que diz respeito ao julgamento dos pedidos de extradição de Gustav Wagner. A prescrição no direito penal é causa de extinção de punibilidade, ou seja, faz desaparecer o direito do Estado de processar ou punir um determinado delito, subsistindo, porém, o crime em todos os seus requisitos. Em resumo, ocorrendo a prescrição de um determinado crime, este, no panorama jurídico, continua existindo, porém, termina a possibilidade do autor do delito ser punido pelo Estado. A prescrição penal possui duas formas: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o processo referente ao crime não transitou em julgado ou o delito sequer foi alvo de um processo. Neste caso, ocorrendo a prescrição, o Estado perde o direito de punir no que diz respeito à possibilidade do Poder Judiciário julgar a lide e aplicar a sanção abstrata. Deixa de existir, então, o direito de punir por parte do Estado. A prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Se o Estado não executar a punição pelo crime nos prazos definidos em lei, extingue-se a punibilidade do agente. O artigo 109 do Código Penal de 1940 previa os prazos prescricionais para os crimes, calculando eles pela pena máxima atribuída ao delito. Eu vou dar uma resumida aqui, mas ele diz o seguinte: a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. E é aqui que nos importa. Feita essa breve explicação, vamos passar aos pedidos. Começando por Franz Stangl. Estamos em 1967. Em 7 de abril de 1967, o ministro da Justiça Luiz Antônio da Gama e Silva encaminhou ao presidente do STF pedido de extradição do governo austríaco em relação a Franz Stangl. Neste pedido, datado de 27 de fevereiro, a Embaixada da Áustria relatou sucintamente, em determinados pontos de forma errônea, que o extraditando teria trabalhado nos campos de extermínio de Hartheim, Sobibor e Treblinka.
Como vimos anteriormente, Hartmann não era um campo de extermínio. Dizia ainda que havia sérios indícios de que ele seria responsável pelo assassinato de mais de 100 mil pessoas, quando nós sabemos que Stangl participou do assassinato de um número pelo menos 8 vezes maior de pessoas. Neste pedido foi anexada uma ordem de prisão referente ao crime de homicídio, detalhando os crimes cometidos por Stangl ligados à Operação Reinhard. No mesmo documento encontra-se uma descrição dos campos de extermínio, sendo que coloca que em Sobibor foram exterminados cerca de 250 mil judeus e em Treblinka 700 mil. Descreve assim as acusações contra Stangl. Por ter sido comandante dos campos de extermínio de Sobibor e Treblinka, estaria envolvido no assassinato em câmaras de gás de mais de 100 mil judeus. E ainda que ele teria ordenado o enforcamento de um judeu em Sobibor e o fuzilamento de mais 9 no mesmo campo, além de uma mulher judia que pretendia visitar o seu marido no campo 3. O pedido discorreu ainda sobre as normas penais austríacas aplicáveis acerca do crime de homicídio e da prescrição. Também foi anexada outra ordem de prisão referente aos crimes cometidos pelo extraditando em Hartheim. Esta ordem descreve os objetivos do local e a função de Stangl como, em um primeiro momento, diretor substituto do escritório e, posteriormente, como diretor principal. Este pedido coloca também importantes relatos a respeito de procedimentos judiciais tomados pelo governo austríaco contra o extraditando. Por estes crimes, Stangl foi indiciado pelo Tribunal de Linz em 19 de maio de 1948, sendo que ele fugiu em 30 de maio seguinte, não tendo sido possível a continuidade do processo. No dia 7 de julho do mesmo ano, foi emitida uma ordem requisitória contra o então réu. Em 1961, foram novamente emitidas 2 ordens de prisão contra Stangl. O mesmo documento também discorre a respeito dos dispositivos legais austríacos referentes ao crime de homicídio e à prescrição. Vários outros documentos acompanharam o pedido austríaco, a grande maioria deles referentes ao ano de 1948 e 1961. O que é importante notar é que até 1948, quando da primeira tentativa de julgamento de Stangl, nenhum documento se refere à sua participação nos campos de extermínio de Sobibor e Treblinka. O pedido de extradição austríaco compõe mais de 700 páginas de documentos, é bastante bem escrito e descreve muito bem os procedimentos judiciais tomados contra ele relativos à sua participação no programa de eutanásia nazista e, a partir do 2º volume, nos campos de extermínio de Treblinka e Sobibor. Após isso, foram remetidos ao ministro Vítor Nunes Leal do STF documentos oriundos do Departamento de Polícia Federal referentes a Stangl, em especial 2 termos de declaração dados por Stangl junto ao DOPS em São Paulo após a sua prisão. No primeiro termo de declarações, Stangl relata suas atividades na polícia austríaca antes da guerra, além de sua participação em Hartheim, Sobibor e Treblinka. É interessante que, nesse primeiro momento, apesar de não declarar formalmente a sua participação direta em qualquer crime, ele não negou sua identidade ou omitiu a sua presença nos campos de extermínio. Importante colocar também que foi juntado ao pedido um radiograma do Departamento Federal de Segurança Pública acerca dos dados de Stangl no Brasil, sendo que consta claramente a sua chegada no Porto de Santos, portando o passaporte e com visto para o Brasil emitido em Beirute. No dia 2 de março de 67, Stangl prestou novamente depoimento junto à Polícia Federal, declarando novamente que foi membro das equipes de Hartheim, Sobibor e Treblinka, apesar de que, como consta no documento, faz questão de frisar que jamais participou da matança de judeus e nem mandou que algum auxiliar seu, na época, participasse desses extermínios coletivos. Ainda no mês de março, a República Federal da Alemanha e a República Popular da Polônia também ingressaram com pedidos de extradição de Stangl, sendo que foram julgados todos os pedidos conjuntamente com o da Áustria. Mas logo na sequência, nós vamos falar a respeito destes 2 outros pedidos. Em 13 de abril de 67, Stangl foi novamente interrogado, dessa vez pelo próprio ministro Vítor Nunes Leal,
que resumiu ao extraditando as acusações que lhe eram feitas e perguntou, entre outros assuntos, sobre a veracidade dessas acusações. Ao que Stangl se declarou inocente, alegando ser apenas um bode expiatório. Na sequência, foi designado o então advogado Francisco Manuel Xavier de Albuquerque para atuar na defesa do extraditando. Prestem atenção nesse nome. É muito interessante que, por coincidência, ele mesmo, posteriormente, atuou como ministro do STF no julgamento dos pedidos de extradição de Gustav Wagner, que analisaremos posteriormente. Xavier de Albuquerque apresentou a defesa de Stangl. A defesa foi baseada apenas a respeito dos defeitos de forma dos documentos apresentados junto do pedido de extradição e da ilegalidade da extradição, não ingressando em discussão a respeito da identidade do acusado e da participação dele nos crimes. Alegou a defesa em relação aos defeitos de forma que não teria sido realizado um pedido formal de extradição, que as traduções dos documentos austríacos seriam insuficientes e também falou a respeito da ilegalidade da extradição, colocando que os 2 pedidos de prisão expedidos pelo governo da Áustria não indicariam precisamente os fatos incriminados. No que diz respeito aos crimes cometidos em Sobibor e Treblinka, disse Xavier de Albuquerque que estes não poderiam ser julgados na Áustria, eis que a infração deveria ter sido cometida no território do Estado requerente. Como os campos de extermínio eram localizados na Polônia, seria incompetente o requerente para solicitar a extradição. Ainda colocou que os crimes estariam prescritos, uma vez que, tendo como data do fim dos crimes em Treblinka o dia 2 de agosto de 43, quando ocorreu a revolta no campo, e a ordem de prisão contra Stangl só teria sido emitida em março de 66, os crimes então estariam prescritos. Todos os outros atos praticados anteriormente, segundo o advogado, não teriam interrompido a prescrição e os crimes não seriam mais puníveis. Quanto aos crimes realizados pelo extraditando em Hartheim, alegou o defensor que estes também estariam prescritos. Em maio de 67 foi emitido o parecer do Procurador-Geral da República, Haroldo Teixeira Valadão, a respeito do pedido de extradição formulado pela Áustria. Neste parecer, o procurador afastou todas as alegações da defesa, tanto em relação ao pedido de extradição quanto à questão da prescrição. A posição final do procurador, em seu excelente e muito bem fundamentado parecer, foi pela legalidade e procedência do pedido de extradição da Áustria. Antes de passar para o julgamento, que, como já disse, foi realizado em conjunto, vamos dar uma olhada nos outros pedidos de extradição, começando pelo pedido realizado pela República Popular da Polônia em 18 de abril de 67. Desde o primeiro momento, a Polônia fez questão de ressaltar que os crimes cometidos pelo extraditando nos campos de extermínio ocorreram em território polonês, tratando-se claramente do crime de genocídio previsto nas normas e princípios internacionais, em especial na Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 9 de dezembro de 1948, da qual o Brasil foi signatário. O pedido polonês foi fundamentado unicamente nos crimes ocorridos nos campos de extermínio, acusando Stangl do planejamento e participação em assassinato em massa. A petição polonesa foi extremamente sucinta, mas correta em relação aos fatos cometidos em Sobibor e Treblinka. O pedido da Polônia foi instruído com excertos da legislação polonesa, em especial o decreto do dia 31 de agosto de 1944, que previa pena de morte para participantes no assassinato da população polonesa e traidores da nação, e o decreto de 22 de abril de 64, que sustava a prescrição para os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente foram juntados outros documentos relativos a Stangl, mas nos 160 documentos trazidos pela Polônia não constava qualquer procedimento judicial tomado contra Stangl. Foi realizado então um novo interrogatório pelo ministro Vítor Nunes Leal em 27 de abril de 67,
com a presença do defensor do extraditando, Xavier de Albuquerque. Stengel limitou-se a remeter todas as respostas ao que já havia dito no interrogatório anterior, esclarecendo apenas que não tinha conhecimento sobre qualquer procedimento judicial contra ele na Polônia e dizendo que participara apenas na construção de Sobibor e de Treblinka. Neste interrogatório, com a presença de seu hábil defensor, Stengel parece ter se limitado muito mais em sua resposta, não pretendendo revelar qualquer detalhe que pudesse incriminá-lo. Xavier de Albuquerque então apresentou defesa referente ao pedido realizado pela Polônia, restringindo sua argumentação novamente às questões envolvendo defeitos de forma dos documentos apresentados e a ilegalidade da extradição. Em primeiro lugar, citou o defensor que o governo requerente não juntou promessa de reciprocidade ao pedido e os países não possuíam tratado de extradição. Ainda afirmou, como havia feito em relação ao pedido austríaco, que não haveria no requerimento polonês a indicação precisa dos fatos que eram imputados ao extraditando. Por fim, e mais importante, colocou que o único pedido de prisão provisória emanado do Estado requerente havia sido realizado em 17 de março de 1967, ou seja, há pouco mais de um mês da data da defesa. E ainda teria sido subscrito por um procurador do Estado e não por um juiz ou tribunal competente. Assim, tendo-se por base o fim das atividades em Treblinka em agosto de 43, e sem que o governo da Polônia instaurasse qualquer ação judicial contra Stengel, a ação se encontraria prescrita, eis que passados mais de 20 anos. A Embaixada da Polônia chegou a enviar mais alguns documentos após isso, e então foi apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, Haroldo Valadão, em que pese toda a boa vontade que fica clara em sua análise do pedido formulado pela Polônia, entendendo inclusive como cabível a decretação da prisão preventiva do extraditando por um membro do Ministério Público polonês, o procurador reconheceu a prescrição dos crimes cometidos por Stengel no que se refere à Polônia, uma vez que nunca foi instaurada ação judicial contra o extraditando. Assim, foi forçado o procurador a opinar pela improcedência e ilegalidade da extradição de Stengel para a Polônia. Agora a gente pode começar a falar a respeito do pedido de extradição formulado pela República Federal da Alemanha. Em 18 de abril de 1967, na mesma data em que foi enviado o pedido de extradição pela Polônia, foi encaminhado pelo ministro da Justiça ao STF o pedido de extradição elaborado pela República Federal da Alemanha. Junto ao pedido, a embaixada alemã, muito competentemente, anexou um pedido de prisão contra Stengel, expedido pelo juiz de instrução do Tribunal Regional de Düsseldorf em 5 de maio de 60 e realizou a promessa de reciprocidade em casos análogos. A ordem de prisão se referia exclusivamente aos crimes de genocídio e assassinatos cometidos em Treblinka, no território polonês, citando os dispositivos legais alemães aplicáveis ao caso. Em sequência, foi juntada também uma nota verbal da Embaixada da Alemanha, instruída com diversos documentos interessantes. Eu sei que eu estou citando várias datas, mas vocês já perceberam, elas são muito importantes no que diz respeito à prescrição. Foram anexadas uma nova ordem de prisão emitida em 17 de março de 67, 20 termos de interrogatório realizados entre 59 e 60 relacionados aos crimes imputados a Stengel em Treblinka, e é ressaltado o fato de que os crimes atribuídos ao extraditando foram cometidos durante o período de guerra, em que a Polônia era território ocupado pela Alemanha, sendo que, nos termos do regulamento de Haia, tratava-se de território sob a soberania do Reich alemão na qualidade de potência de ocupação. Ainda colocou que Stengel cometeu os crimes na função de oficial alemão, sujeito, portanto, a ser julgado pela Alemanha. De forma muito inteligente, salientou a embaixada alemã que, sabendo que a prescrição dos crimes, tanto segundo a legislação alemã quanto a brasileira, se consumaria em 20 anos, este prazo teria sido interrompido
pelo requerimento de instrução realizado em 3 de maio de 1960 e consequente ordem de prisão do dia 5 seguinte. Tal foi a precisão do pedido alemão que chegou a ser colocada a forma como o extraditando seria transportado até o território alemão, em voo do Rio de Janeiro até Düsseldorf, com passagem por Paris, sendo que a autorização de trânsito já havia sido solicitada ao governo francês. Em 8 de maio de 67 foi apresentada a defesa de Stangl, que em pouco difere das apresentadas em relação aos pedidos austríaco e polonês. Alegou Xavier de Albuquerque que os documentos juntados pela Alemanha careciam de tradução correta e, assim, não poderia ser verificada a real ocorrência de uma denúncia contra o extraditando capaz de interromper a prescrição. Ainda disse que alguns documentos juntados não teriam sido traduzidos, o que ocasionaria uma inépcia do pedido. Novamente, como realizado anteriormente, o advogado alegou que não estariam colocados de forma explícita os fatos criminosos cometidos pelo extraditando. Em que pese o conhecimento do futuro ministro Xavier de Albuquerque, que já possuía uma grande fama pelo seu elevado saber jurídico, o pedido alemão não deixava brechas para ser contestado eficazmente. O defensor cumpriu com seu dever legal de utilizar-se de todos os meios possíveis para evitar a extradição de seu cliente, mas isso era, visivelmente, quase impossível. Era hora, então, de um novo parecer do procurador-geral Haroldo Valadão. O procurador, após relatar rapidamente o pedido, colocou interessantes argumentos sobre o caso. Em primeiro lugar, assegurou a competência do requerente em formular o pedido, baseado no fato de que Stangl era oficial alemão à época dos crimes, não aceitando, porém, a alegação de que o território polonês seria, para todos os fins, parte do território alemão depois de sua invasão durante a Segunda Guerra. Em seguida, afastou com veemência a ocorrência da prescrição, em virtude da interrupção ocasionada pela denúncia e ordem de prisão de maio de 1960, colocando que o defensor do extraditando, no que tange a esta questão, fez confusão e tumulto em caso claro e corrente. Opinou, por fim, assim como fizera em relação ao pedido austríaco, pela legalidade da extradição de Stangl para a Alemanha. Em 7 de junho de 1967, foram julgados os pedidos de extradição formulados pela Áustria, Polônia e Alemanha em face de Franz Paul Stangl, que, apesar de terem sido processados separadamente, foram julgados em conjunto, tendo como relator o já citado ministro Vitor Nunes Leal, que no início do acórdão colocou seu relatório. Após o relatório, o Procurador-Geral da República deu novo parecer, desta vez de forma oral em relação aos pedidos, repetindo o que já havia colocado anteriormente. Coube então ao ministro relator proferir primeiramente o seu voto, o que ele fez, dividindo o estudo dos casos em partes. Primeiramente, quanto à reciprocidade, votou o ministro no sentido de que, segundo a lei brasileira, não havendo existência de tratado de extradição do Brasil com os estados requerentes, esta poderia ser suprida pela promessa de reciprocidade, apesar de não obrigar o estado requerido a efetivar a extradição, como já falamos. Em relação à comutação da pena, diante da existência da pena de prisão perpétua tanto na Áustria quanto na Alemanha, o entendimento do ministro foi no sentido de que, mesmo não existindo previsão legal e expressa e diante do parecer do Procurador-Geral em sentido diverso, deveria ser incluído em eventual deferimento do pedido de extradição um compromisso de comutação da pena de prisão perpétua em prisão temporária. É interessante colocar que desde o início do voto, o ministro relator basicamente se furta de discorrer a respeito do pedido da Polônia, uma vez que, diante dos autos do processo e do parecer do Procurador-Geral, os crimes imputados ao extraditando por este Estado estavam visivelmente prescritos diante da legislação brasileira. Quanto à competência da Áustria e da Alemanha para realizarem os pedidos, entendeu o relator que ambos os países eram competentes para requerer a extradição. A Alemanha, por se tratar de crimes cometidos por pessoa a serviço do governo alemão no estrangeiro, e a Áustria, pelo fato incontestável do extraditando ser de nacionalidade austríaca.
E agora a gente entra num ponto muito curioso. Guardem isso até mesmo para a nossa próxima análise do caso Gustav Wagner. Passou o relator a falar a respeito do crime de genocídio. Disse o relator que, apesar dos crimes cometidos por Stangl à época do julgamento estarem tipificados no momento do julgamento como genocídio, através de convenção assinada em 1948 pelo Brasil e pela Polônia, entre outros, este tipo penal não poderia ser utilizado em virtude do princípio da irretroatividade da legislação penal. Sobre o que falamos anteriormente, eis que tal tipificação não existia à época dos fatos, devendo os crimes cometidos pelo nazista serem tratados como homicídio qualificado. Apesar disso, argumentou o ministro que essa circunstância não prejudicaria os pedidos. Porém, a questão da prescrição dos crimes continuaria sendo vista através da lógica da legislação comum, não havendo de se falar em imprescritibilidade dos crimes praticados, conforme previsto na lei polonesa. Vejam só, gente, vou fazer um paralelo. Segundo o STF, então, Stangl seria acusado de centenas de milhares de homicídios, e não de genocídio. Neste caso, realmente não será tão importante, mas no caso de Wagner, isso vai ser imprescindível. Voltando ao voto do ministro relator, em que pese a nacionalidade do extraditando, entendeu ele que não haveria possibilidade de se crer que o réu não teria um julgamento regular em qualquer um dos estados requerentes. Quanto à possibilidade de se encaixar o crime como crime político, entendeu Nunes Leal que, tanto em virtude de previsão expressa na Convenção sobre Genocídio, quanto diante da perversidade e crueldade dos atos cometidos contra civis, em hipótese alguma poderia ser tido como um evento oriundo apenas de inspirações políticas. Ainda afastou a possibilidade de não se analisar a extradição com base em ordem superior e entendeu que a documentação era suficiente para a acusação. Passou então Nunes Leal a realizar uma minuciosa análise quanto à ocorrência de prescrição dos crimes cometidos pelo nazista. O governo polonês, conforme colocamos, não abriu em momento algum processo judicial contra Stangl. Assim, os crimes praticados pelo nazista em Treblinka estariam prescritos naquele país desde 1963, sendo inviável, portanto, a extradição de Stangl para a Polônia. Em relação à Alemanha, em virtude de ato do juiz de instrução com relação aos crimes cometidos em Treblinka, realizado em maio de 1960, ou seja, antes de terem passado 20 anos da época dos crimes e a menos de 20 anos do pedido de extradição, não havia que se falar em prescrição referente aos crimes realizados em Treblinka, constantes no pedido alemão. Quanto à Áustria, tratou o relator primeiramente dos crimes cometidos em Hartheim, afirmando que já havia sido iniciada instrução criminal em 19 de maio de 1948, o que suspendeu o prazo da prescrição, não tendo decorrido 20 anos desde então. Em relação aos crimes realizados em Sobibor e Treblinka, entendeu o relator que não havia nos autos documentos que comprovassem a denúncia do extraditando ou abertura de instrução criminal. Desta forma, mesmo diante da irresignação de Haroldo Valadão, que interrompeu o voto do ministro para colocar o seu parecer contrário, entendeu o relator que, em relação a estes crimes cometidos nos campos de extermínio, teria ocorrido a prescrição relativamente ao pedido austríaco. Concluída sua análise a respeito do caso e dos pedidos formulados pelos três países, concluiu pela legalidade e procedência do pedido formulado pela Alemanha e de um dos pedidos formulados pela Áustria. Passou então o ministro a colocar seu entendimento sobre a preferência da extradição, ou seja, para qual país seria Stangl extraditado primeiro. Entendeu o ministro que, diante da gravidade maior dos delitos cometidos em Treblinka, que poderiam ser julgados na Alemanha, em relação aos realizados em Hartheim, que seriam julgados na Áustria, o nazista deveria ser entregue à Alemanha, mediante o compromisso de este Estado converter a pena de prisão perpétua, se esta fosse aplicada, em prisão temporária, devendo, posteriormente, ser entregue o extraditando à Áustria.
Terminado o voto de Vítor Nunes Leal, iniciaram-se os votos dos demais ministros. O primeiro a votar foi o ministro Adalto Cardoso, que acolheu o voto do relator, divergindo apenas no tocante à preferência, já que, no seu entendimento, não haveria como se dizer que seriam mais graves os crimes cometidos em Treblinka em relação aos de Hartheim, votando, portanto, que o extraditando deveria ser entregue à Áustria. O ministro Jaci Falcão acolheu totalmente o voto do relator, assim como o ministro Eloy da Rocha. O quarto voto foi realizado pelo ministro Aleomar Baleiro, que depois de breves ponderações também acompanhou o voto do relator. O mesmo aconteceu em relação a Dalício Nogueira e Evandro Lins e Silva, que destacou o trabalho exercido pelo defensor do extraditando, professor Xavier de Albuquerque, e concordou que os crimes cometidos em Treblinka poderiam ser considerados mais graves. Os ministros Gonçalves de Oliveira e Cândido Mota Filho também acompanharam na totalidade o voto do ministro relator. E, por fim, antes da redação do acórdão, o ministro Adalto Cardoso, o único que havia divergido do relator, retificou seu voto, passando a acompanhar o relator para que se tratasse de um julgamento unânime. Assim, restou indeferido o pedido da Polônia, sendo autorizada a entrega do extraditando primeiramente à Alemanha, com o compromisso da conversão da pena de prisão perpétua em prisão temporária e com a ulterior entrega de Stangl à justiça austríaca. O nazista finalmente enfrentaria um julgamento na Alemanha. Em 22 de junho, às 22 horas e 30 minutos, o nazista foi entregue pela Polícia Federal a 2 agentes da Polícia Criminal Alemã e embarcou do aeroporto do Galeão, atual aeroporto Tom Jobim, com destino a Paris, de onde seria levado a Düsseldorf. Em maio de 1970, iniciou o julgamento do criminoso na Alemanha em relação aos crimes realizados em Treblinka. A primeira atividade no tribunal alemão foi no dia 13 de maio de 1970, com a presença de Simon Wiesenthal e mais 120 pessoas, quando Stangl declarou-se inocente das acusações feitas contra ele. O processo durou até 23 de dezembro de 1970, quando foi prolatado o resultado do julgamento. Stangl foi condenado à prisão perpétua. O governo alemão então descumpriu a promessa que havia feito ao governo brasileiro, já que a extradição não seria concedida caso Stangl fosse condenado à prisão perpétua, que era vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Stangl não chegaria a pagar por seus crimes. Pouco mais de 6 meses após sua condenação, em 28 de junho de 1971, Stangl faleceu. Stangl morreu solitário e condenado pelos delitos realizados em Treblinka. Infelizmente, sem nunca ter sido julgado pelos terríveis crimes praticados em Hartheim e Sobibor. Ele nunca se viu como um criminoso e assassino. Para o nazista, ele não passava de um homem cumprindo com seu dever perante seus superiores e seu país. Muito bem, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui e na próxima nós voltamos com o último episódio dessa série sobre nazistas no Brasil e extradição, quando falaremos a respeito do julgamento realizado pelo STF dos pedidos de extradição feitos contra Gustav Wagner. Espero que vocês estejam gostando dessa série. No que é possível gostar, é claro, está falando sobre nazista. Enfim, vocês entenderam. Até mais!